Sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Adriano Clava, hoje com um convidado super especial. Mas antes de apresentar o meu convidado, um amigo, um parceiro de ministério, eu quero te pedir, dá o teu like ou dislike, fique à vontade, na sua opinião aqui para mim é importante. Deixe o seu comentário, não se esqueça de seguir o canal e se fizer sentido para você, tiver mexido com a tua história, tiver feito algo diferente em sua vida, encaminhe para alguém. Esse conteúdo tenho certeza que vai edificar muita gente. E sem mais delongas, vamos para ele que é um queridão. Quero começar, como todo podcast, com o versículo da Bíblia. Nós falamos sobre fé, cultura, empreendedorismo, culinária, enfim, esportes. A gente quer falar de tudo aqui, sempre com uma ótica a partir de onde Deus está nisso tudo. Onde Deus está na sua vida, na sua profissão, naquilo que você faz ou naquilo que você é. E a gente começa com um texto muito marcante na vida do meu convidado. Vai, pois, agora, e eu serei com a tua boca, e te ensinarei o que hás de falar. Êxodo 4:12. No episódio de hoje, temos o prazer de receber um itajaiense, peixeiro, nato, um grande entusiasta do conhecimento e, acima de tudo, um incentivador de pessoas a viverem uma vida extraordinária. Através da sua influência, ele compartilha princípios eternos com um propósito claro. Sua jornada começou com uma palavra de Deus registrada no texto que a gente acabou de ler, Êxodo 4:12, acompanhado de uma visão poderosa, de uma bandeira e um manto de amor. Ele vai explicar o que isso significa. Esse foi o ponto de partida para o chamado e a vocação que ele tem seguido com fé e dedicação. Formado em teologia e com uma pós-graduação em gestão de pessoas, que para mim, eu acho que ele não aprendeu, ele foi lá para ensinar os professores. Ele foi consagrado pastor em 2008 e desde então ele tem liderado com muito amor e paixão a comunidade Ágape, uma das igrejas aqui da região mais acolhedoras e amáveis que eu já conheci. Olha que eu conheço igreja pra caramba, mais de 50 anos aí conhecendo igrejas. Além disso, ele também é um dos responsáveis por trazer para Itajaí, para a nossa região, o The Global Leadership Summit. Juntamente com outros líderes, ele trouxe esse evento para cá, que é um movimento global que ocorre ao longo do ano, oferecendo uma imensa riqueza de recursos, como palestras, dicas, para líderes de todos os setores da sociedade, com uma abordagem única e diversificada. O meu convidado de hoje é um homem, acima de tudo, apaixonado por Jesus, apaixonado por sua família e pela Igreja do Senhor. Ele é casado e pai de 2 filhos. É uma honra tê-lo aqui conosco, o meu amigo. Seja bem-vindo ao podcast Adriano Clava, pastor Robson Mafra. Obrigado. Uau, eu estou quase procurando de quem tu estás falando, amigo. É de tu mesmo, é de tu mesmo. Eu fiz a minha lição de casa, peguei umas dicas lá escondidas com a tua equipe. Que legal. Que legal. Honra estar aqui. Peixeiro realmente apaixonado pela cidade. E Deus tem feito grandes coisas apesar de mim. Deus seja louvado. E bom demais estar aqui Legal. para conversar um pouco aí, né, quem sabe de alguma forma abençoar a vida de alguém com a jornada, alguém que está um pouquinho, vamos dizer assim, atrás da gente no ciclo da vida. Sim, né? sim. Você falou em 50, chegando em 50 esse ano também. Tu tá com quase, tu tá com 49? 49. Sabe que tu parece umas 2 semanas mais novo, né? Já me falaram isso, assim, rapaz, você vai fazer 50, mas tem cara de 49,5. né? Então, não é que a idade traga maturidade, mas na rodagem da vida a gente vai ficando um pouquinho mais experiente. Sim. E eu espero que esse nosso papo aqui, além de é um prazer estar com você à mesa, de conversar com você, né? Vai que a gente consegue, além de desfrutar desse tempo tão gostoso de comunhão aqui, ainda servir de incentivo para alguém, dizendo assim, vai dar certo. Né? Eu tenho certeza, Robson, que vai impactar a vida de muitas pessoas. Conta pra gente, nesse começo do nosso papo, como é que tu conheceu Jesus? Tu nasceu num lar cristão, teus pais eram cristãos. Como é que tu conheceu Jesus? Com breves palavras, fala pra gente como é que foi a tua conversão. Eu sou muito grato a Deus pelo Evangelho e por aquelas pessoas simples, mas que carregam uma chama dentro de si. Meus avós vieram de Camboriú, moraram em Itajaí, e os dois, provavelmente esse meu pai de 54, ele era pequeno já, mas já nascido, nessa década de 50 ali ainda,
os dois com diagnósticos de tuberculose. E era uma sentença de morte. Uau. A minha avó, inclusive, dizem que havia chamava de sanatório, mas era um hospital especializado perto de Cabeçudas, e na volta para casa, a vontade dela, ela viu um ribeirão, alguma coisa, foi se jogar ali. Mas lembrou que um dos filhos ainda era bebê e se conteve, voltou para casa, e alguém falou para ela. O nome dela era Domingas Pereira Mafra, uma mulher de oração incrível. Dona Domingas, se a senhora for na igreja dos crentes, eles vão orar e a senhora vai ser curada. Bom, Igreja dos Crentes. A igreja dos crentes. E ela virou para crente. Ela foi, oraram, Deus curou, ela virou para crente, meu avô também. Origem católica? Eles não. Origem católica, né? Meu avô também na mesma situação, foi curado, né? O seu Carlos Mafra, uma rua ali perto, no bairro São Seixas, até próxima à nossa família de fé ali. E ali começou a história deles, né? Então, meu pai já cresceu, né? Era criança, cresceu no ambiente cristão. Minha mãe de família católica, e uma das tias muito rica, conhecida aqui na cidade, precisou de mão de obra barata para ajudar a cuidar dos filhos, trouxe ela para Itajaí. E aqui também, por estar numa casa cristã, conheceu Jesus, conheceu meu pai. Então, eu me sinto muito honrado a respeito a todas as diferenças que alguém tenha com um evangélico ou com o evangelho, né? Mas eu me sinto muito honrado por ter nascido num lar cristão. Então, eu sou um sujeito meio atípico, né? Nunca entrei numa danceteria, nunca entrei Eu quero ir ver o Marcílio aqui, tá? Tô me empolgando aí, pessoal. Vamos junto, vamos junto. Tem uma galera, se todo mundo que prometeu me levar, eu vou assistir um campeonato inteiro, né? Mas para aquela época, para a criação, nunca entrei num campo de futebol, né? Isso acabou livrando de algumas outras coisas. Nunca fumou, nunca bebeu? Fumar uma vez eu achei interessante, Clava. O cara jogou o cigarro e eu não fumei, mas eu peguei para acender para fazer aquele gesto, porque tu via, não assistia televisão também, mas via isso. Sucesso. Mas aí a mãe percebeu, porque a gente tinha um inquilino e ele passou e deixou, bêbado, passou e deixou cair cigarro, e ela percebeu que de manhã cedo o cigarro estava lá, meio-dia já não estava mais. E ela voou, né? Atrás de mim veio mãe raiz, abre a boca, cheira ali, tá... Então, realmente... Eu acredito que eu tive a mesma história, e é muito semelhante à nossa história. Eu lembro, a gente morava num condomínio e alguém jogou de cima de um prédio, do apartamento, caiu aquele negócio saindo fumacinha. Curiosidade de criança, eu tinha uns 9, peguei essa porcaria. Mas nessa faixa etária realmente da descoberta, né? Curiosidade. Mas algo dentro da gente, isso aí tá errado. Uhum. É interessante isso. E você, como é que foi? Depois dessa história, aí você foi crescendo nesse ambiente cristão? Fui crescendo, tipo, uma coisa um pouco perdida hoje, né? Mas dia de chuva, família simples, sem carro, ficava-se em casa, tinha um inário. A nossa origem é a Assembleia de Deus, que eu amo muito, né? A gente abriu o inário e começava a cantar da primeiro hino que tem ali, se chama Harpa Cristã, e sabia quase todos ali. Com 14, 15 anos eu consegui aprender um instrumento de sopro, aí me envolvi. Qual instrumento? Eu comecei tocando quase como um trompete alongado, era um trombonito, mas depois fui para trombone de vara. Sim. E toquei algum tempo, fazia assim, muito, muito gostoso, né? Pela correria da vida, tá? Chegou uma hora que não fez mais sentido, não deu mais para acompanhar. Mas tu ama música, né? Eu amo música, né? Eu canto porque eu sou amigo do pastor lá na igreja. Vai pregar todo pastor. O dono da bola? O dono da bola? Mas a percepção auditiva boa pode ter sido nessa formação aí, né? Então foi uma infância e adolescência um pouquinho diferente. Com 14 anos eu fui apresentado para esse mundo da comunicação, da rádio. Um comprador da Rede Vitória, teve uma grande rede de supermercado aqui. Sim, e os peixeiros aqui, né, que é raiz aí, vai lembrar. E o comprador, que morava inclusive no próprio depósito, o Vander Silva, era líder nosso da juventude. E um dia ele passou com um carro muito chique, um Chevette lá em casa, me levou na rádio, abriu a Bíblia onde eu deveria ler e deu para eu ler aquela Bíblia. Foi o meu primeiro contato com comunicação. Que legal. E tudo isso vai te forjando, né? Sim. Depois eu tive um tio, década de 90, no início dos anos 90, que se lançou candidato, o irmão mais novo do meu pai. E ele era o apresentador oficial da igreja. Uhum. Então ele ia ter que sair pela questão da lei eleitoral, né? A questão legal. E ele teve uma grande ideia. Meu nome carrega os meus ancestrais quase tudo e mais um pouco.
Robson, Ismael, meu pai, Carlos, o meu avô, e Mafra, o sobrenome da família. Sim. E o dele era Carlos Alberto Mafra. Robson Ismael Carlos Mafra. É. Foi o que tu E o dele, Carlos Alberto Mafra. Qual foi a grande sacada de marketing dele? Ele me levou, começou a me treinar quase 6 meses antes dele precisar sair. E a apresentação ele dizia Robson Ismael e Carlos Alberto Mafra. Quando ele saiu, o combinado, eu naquele tempo peguei realmente, acreditaram que eu podia continuar com o programa da igreja, não imagino que saiu. Mas quando ele saiu, eu comecei a me apresentar. A apresentação, Robson Ismael Carlos Mafra. Que é o teu nome. Que é o meu nome, Totalmente mas legal. associava a ele. De 186 votos, não deu certo. A estratégia não deu certo. Não deu certo, mas foi assim que... Que legal. Que eu, e foi com 14 anos que tu se converteu? Não, foi antes. Eu cresci nesse ambiente, eu não diria para ti que houve uma conversão. Teve um momento assim? Não. Teve um momento naquela época, eu peguei uma época de igreja, né? De que os ex eram privilegiados, qualquer coisa, tipo, era chamado para palestrar, porque a gente sabe... É impactante, né? Quando, ouvi uma história de transformação poderosa, mas parece que na década de 90 ali estava bem forte isso assim, realmente, que se você não tem uma grande marca, uma grande cicatriz, sim, não resolve. Não vale. E nessa época ali também estava muito em voga a ideia de pregar sobre a volta de Jesus, mas tacando medo no povo. Uhum. Mostrando que, tipo assim, ele pode vir amanhã e tá... E chegou um dia, eu estava sozinho na Rua Andrade ali, eu fiquei com tanto medo de vir embora depois da mensagem. É estranho você sair de um ato de celebração, de intimidade com Deus e com medo que eu fiquei esperando identificar alguém que morasse próximo à nossa região para voltar a pé para casa. Né? É meio louco hoje, eu como pai jamais deixaria fazer isso, né? Uma criança de 14, 15 anos, deixar atravessar 3, 4 quilômetros, 10 horas da noite de pé. Sim. Mas naquela época era diferente, né? Era. E aquilo ali foi me gerando, vamos dizer assim, a necessidade de uma busca mais intensa, né? De uma aproximação. A gente era numa época de... A Assembleia de Deus tem, né, essa pegada de muito tempo de oração, todo mês vigília, né? Chegávamos às 11 horas, nos ia até às 6 da manhã, dormia no banco, tá? Mas estava ali, né? E num sábado à tarde, especificamente, uma senhora abençoada de Deus, hoje ela está fazendo eventos para a terceira idade, mas na época ela fazia para jovens. Cada ciclo da vida é do jeito, né? Uhum. A irmã Nena e o irmão Josias, na casa deles. Ela tinha uma oração de jovens e eu gostava de ir, né? Eu era um dos mais novos e passava, a gente tinha na época caixinha de promessa, aquela caixinha cheia de versículos, né? Sim, naquele dia eu estava, vamos dizer assim, desconfortável comigo, vamos dizer assim, com as dúvidas de um adolescente e tudo mais, e eu pedi que Deus falasse comigo. E eu peguei esse versículo ali, Êxodo 4:12, vai, pois agora, serei com a tua boca e te ensinarei o que has de falar. É Moisés, né? É sobre Moisés. Só que eu tô acostumado, a gente tem essa caixinha na casa da avó, da mãe, tudo quanto é lugar. Eu emendei a isso uma oração. Eu sei que já está terminando, né? Que a senhora já está fazendo a oração. Você concede a oportunidade, tudo até está fechando. A hora que você terminou o bate-papo aqui, você vai fechar só o podcast e ninguém mais fala. Né? A senhora vai fechar, a irmã Nena vai fechar. E eu disse, Deus, se é o Senhor falando comigo, não é mais hora, mas me dá uma oportunidade, eu quero falar. E daí ela assim, alguém quer falar? Pronto. Foi pouco, parece. Ela assim, Robson, quer dizer alguma coisa? Ela nomeou? Aí, para mim, desde então, eu carrego e entendo que é um chamado realmente, né? Quem prega, quem fala, o conflito do que falar sempre é o desafio, né? Até sentir a paz no coração. E esse versículo, para mim, é uma promessa, é uma certeza. Né? E veio essa imagem, essa visão de uma bandeira, do manto, ou isso foi depois? Isso já é na Conágape. Eu sou o cara do processo e não de pessoas. Muito conflito sobre o que Deus estava fazendo quando me chamou para o ministério, mas eu entendo essa chamada com 9, 10 anos dentro de casa conversando com a minha mãe, que eu seria um pregador. Sim. Né? Então, a visão de que eu fundaria um ministério, ela é, tipo assim, 15 anos antes de fato acontecer, de eu ser convidado pela Conágape para fazer parte lá e ser o pastor. Quando eu chego na Conágape, vindo de desenvolvedor de sistemas de computadores... Algo totalmente matemático, exato. Eu digo que tinha uma placa na porta dizendo... A primeira parte não é verdadeira, né? Gênio pensando, é proibido interromper, né? Não incomoda o cara, deixa ele quieto. Na última sala do canto da empresa.
E Deus fez o chamado, eu tinha convicção disso, não tinha como fugir. Mas aí há esse conflito. Eu vou me dar muito melhor com, com as exatas, com processos, Um do que 2 com mais 2. pessoas. Em pessoas não é 2 mais 2, né? Não é. 2 mais 2 com Tem pessoas dia não que vem dá 4. 3, outro dia dá 5, né? Tem dia que dá 0. Eu ia Tem dizer, dia que dá casado há negativo. quase 30 anos, há 29 a gente vai fazer agora, que a gente diga, mas eu pensei diferente antes de eu dizer isso, né? Jane assistindo podcast tem que ajeitar ao meu lado, né? Convivendo comigo há quase 50 anos, tem dia que dá 3, tem dia que dá 5, né? Então, em momentos de oração, logo no começo da Com Ágape, Deus me deu muita clareza sobre isso, né? Porque eu tenho certeza que meus pais me amam, mas a geração passada, um pai não vai dizer que ama o filho, até porque vai ser um ato de fraqueza, ou abraçar, ou beijar o filho. Sim, sim. Eu beijei meu pai pela primeira vez quando nasceu a minha filha. Eu não tenho nenhum problema com ele, eu amo ele, Sim. né? Mas Amo ele. antigamente era mais bruto, né? Era assim, hoje eu não vou me encontrar com ele, pode ser onde for, público ou num lugar público ou em casa, sem beijá-lo. Mas foi algo aprendido a partir do nascimento da Gabriela. Eu já tinha 30 anos, né? Até então eu não tenho memória de beijos, nem no meu pai, nem na minha mãe. Sim. Hoje a gente cobra de beijo e bagunça, Sim, tá? sim. Era aquela, eu amo, eu cuido, mas tinha uma Tu certa sentia que tinha distância. amor, mas o toque físico era muito raro, Não, né? E a minha linguagem de amor é toque físico, então É. ficou mais difícil ainda esse trem, né? Então, na Com Ágape, durante uma oração, realmente sendo em conflito, né? Como é que eu resolvo essa equação? Criado com toda essa distância, Sim. não me senti rejeitado, não me senti desprezado, me senti amado, tá tudo certo. Mas não experimentei essas manifestações de amor. Sim. E você ia precisar, porque um pastor que não abraça, não tem contato, aquele irmão, aquele membro da igreja, aquela tua ovelha que precisa, né, sentir amado, seja por uma palavra, por um toque, é difícil, é difícil. O lugar que tinha isso era na família da minha mãe, né? Uma família muito afetuosa. Italianos? Tem uma mistura, né? É difícil Não, achar. italiano é mais latino, assim, né? Essa mistura açoriana aqui que vai dando de tudo, tem de caboclo a italiano, alemão, vai, né? O Brasil é lindo, né? É lindo demais. E daí lá chegava e tinha que beijar todos os tios e até pedir bênção, tá? Mas fora isso, o contato era zero, né? Então, numa oração, veio muito claro eu ouvir a voz de Deus dizendo: eu vou te dar um manto de amor e uma bandeira. A bandeira atrai as pessoas até esse lugar e com o manto você as cobre. Uau. E daí estamos nessa Foi um missão. áudio, então não foi uma visão, áudio, foi um áudio. Foi um áudio. Deus mandou um WhatsApp. O meu sistema de comunicação com Deus de vídeo não funciona muito bem, com raríssimas vezes em sonhos. Vamos espiritualizar, a fé vem pelo ouvir. Eu consigo... Sonhos? Sonhos têm um muito marcante que tem a ver com o chamado também. Bacana. Né? Uma situação de conflito da igreja, pela arquitetura eu entendia que era alguma coisa para o futuro, e no meio do sonho eu me escondi, porque a igreja estava indo para um conflito armado realmente. Eu entendo que era uma alegoria, né? Não literal, e de repente, quando eu voltei, as pessoas estavam decidindo quem governaria a igreja a partir daquele momento, já que a batalha tinha cessado. Sim, sim. E trazendo junto, quem sabe, quase um trauma do ex alguma coisa e eu não era ex nada, Deus tratou isso naquele sonho. Porque eu comecei a ver os discursos, tipo, de eleição de sindicato, alguma coisa assim, um dizendo, eu perdi essa mão pela igreja, eu fui machucado aqui pela igreja. Uau. E eu olhando para mim, disse, cara, mas eu não tenho nada. E naquele momento, eu ouvi Deus dentro do sonho, dizendo assim como eu livrei Moisés das águas do Nilo, eu tenho te guardado desde a infância e tenho me provido de ti para esta hora final. Uau. Porque o sonho apontava, me lembro de muito aço, muito vidro nas construções, assim, isso há 27 anos. 27 anos atrás. 25, 27 anos. E daí eu me manifestei dessa forma, eu falei isso. Primeiro eles começaram a rir quando eu pedi a mão para falar, porque eram jovens, sem marcas, Sim. não era ex nada. Sim. E quando eu falei isso, o Espírito Santo falou comigo aqui, né? Houve um culto naquele lugar no sonho e eu acordei. Acordei com a consciência de que com 3 anos, dia 1º de abril, então 79 possivelmente, o pai empurrou um Fusca. Meu pai morava a 600 metros da casa dos meus avós. Sim.
E em caso o Fusca não quis pegar, eles empurraram, o Fusca pegou, eles aumentaram a lenta do carro. Foi até... Para essas novas gerações não sabe o Não, que é não, isso. não. Mas pesquisa no Google aí que você vai entender. Chegou lá, ele parou o carro ali e deixou eu dentro, com a segunda marcha engatada, né? E entrou na casa, eu virei a chave, o carro pegou, com a lenta alta, pegou, foi, atravessou uma rua, lógico que sem movimento nenhum, Uau. mas e também nem foi tanta velocidade, mas foi o suficiente para passar do lado do poste e derrubar um muro, e subir o muro e ficar, na hora que passou o muro que ficou sem Equilibrado ali. pontos de apoio Sim. para as rodas, ele parou, né? E daí todo mundo chega, mas quem fez isso? Quem fez isso? Ah, foi aquela criança. Não, 1º de abril. E a gente cantou esse e achou graça. Nesse dia, Deus me trouxe a ideia como livramento. Com 17, 18 anos, eu tive meningite. Também de uma forma assim espetacular, uma visitação de Deus no domingo de manhã. Quem disse que eu não tenho marcas? Quem disse? Não foi nem isso que me veio, mas foi tipo assim, como um projeto de Deus que eu não estava vendo, desse cuidado dele me trazendo Aí até ele esse trouxe momento. à memória essas... Foi, no sonho, né? E daí gerou essa convicção, entendeu? Gerou Sou essa eu. convicção. E o povo, aquela coisa, esse guri... No sonho foi, né? Se a gente pensar, a gente está falando de eu com 23, 25 anos, e eu tenho essa consciência no sonho Sim. em relação a senhores, com todo respeito, né? De cabelo branco Sim, e tudo sim. mais, e tá? Eu me frustrei, domingo na nossa celebração, um dos voluntários me disse que viu um senhor de 55 anos correndo e estava muito cansado com a expressão assim. Disse, pô, 55 anos não é senhor, é um Ô, jovem, jovem, é um jovem idoso no máximo. eu tô com 53, eu tenho muita lenha pra queimar ainda. Com certeza, né? Eu com 17 anos começou a branquear ainda, aí o pessoal olha pra mim, ô, Cláudio, tu tem 50, 60? E aí, diante desse sonho, tu teve a convicção do chamado e tu se posicionou diante desse conflito, dessa situação para assumir hoje a Ágape ou antes um outro ministério? Não tinha o ministério envolvido, Tá. continuava sendo um tempo de preparação de Deus. Era Deus solidificando em ti. Eu É. tenho algo para ti, Sim, que eu vou te usar, te prepara. sim, E você chegou a compartilhar isso com a sua esposa. Era casado na época, sim. a Giane. A pastora Giane, você compartilhou com ela o que ela falou, Ela, vamos dizer assim, estava no atender a igreja, ou como a gente vai usar uma expressão no ministério, desde 7, 8 anos. Ah, então ela já sabia. Mas aí que tem um ponto, ela não queria casar jamais com o pastor. Tinha essa barreira. Ela é da área do louvor. Então o pai dela participou de algumas bandas. Ganhou ela tocando sopro. Não, porque a vibe dela acho que era um pouquinho melhor, né? A nossa era uma banda mais marcial, tá? Ah, ela era mais o louvor, assim, a congregacional. Já era alguma coisinha interessante. A Jenny participou de gravação aí de possivelmente como back de uns 20 CDs. Uau, que legal. Eu sabia disso. Que legal. Ela é na dela, é introvertida, mas manda ver. Eu lembro nas vezes que a gente esteve lá, visitando, tanto no Summit, quanto em algumas celebrações, a gente viu ela participando do louvor ali. Muito bom, inclusive, não estou aqui para rasgar cedo, muito bom o louvor da Com Ágape, muito legal mesmo, assim, afinado, com sensibilidade, né, aquela barulheira aqui, não fico aqui criticando igreja nenhuma, mas vai em lugares assim que só a graça. Eu também sou músico, compus, já fiz um monte de coisa, na verdade eu sou baterista. Eu já vi. Agora eu sou baterista, olha só, antes era só irmão da igreja, agora eu sou baterista. e eu tenho essa sensibilidade, porque nós somos família de músicos também, né? E você vai num lugar assim, cara, que chega a doer. Acredito até que, inclusive, a música na tua vida, ela te preparou para ter uma leitura, porque eu percebo isso na minha. Em alguns momentos, a sensibilidade musical me ajuda a tomar decisões. Não sei se você tem isso, consciência disso. Por quê? Porque existe o lado do cérebro nosso, que é mais preciso, né? O número frio, isso aqui. Mas a música te dá uma leveza de você interpretar a coisa como música. Entendo. Não sei se faz sentido para você. Então tem algumas decisões na minha vida, alguns momentos que eu decido por música, no sentido assim, cara, eu preciso fluir, preciso resolver isso aqui. Se não dá para ir por esse acorde, eu vou por esse. Se não dá para ir por esse ritmo, eu vou. Não sei se tem a ver o que eu estou falando contigo. Eu compreendo perfeitamente, mas não sou o cara. Não? Eu comento que no dia que Deus estava distribuindo a parte de artística, de talento, essas coisas, eu estava envolvido em uma outra área que eu perdi tudo. Perdeu? Perdi tudo, é zero. Eu tocava, eu acho que mais por matemática do que por uma aptidão natural
A Jane não, a Jane já vem de A fato. Jane tem essa... Quando Deus foi derramar mais, opa, escapou, foi muito. A Jane vai cantar uma música aqui, ela já vai te dividir as 3 vozes. Uau. Não tem a técnica, ela vai ficar na dúvida, faz uma segunda oitavada aí, não vai falar em contralto, não fala em contralto, eu não gravei ainda o que é, tá? Né? Ela nunca buscou, foi muito empírico. Sim. Né? De ir fazendo, aprendendo com o pai e gravando. A gente participou ela participou da gravação do CD do Magna Rachalon aqui Que top. em Itajaí. Top. Né? No segundo ela participou também, mas a gente saiu, entendeu que o tempo tinha encerrado. Né? Então a voz ficou, mas já não tem a imagem ali, foi conversado com o pessoal. A comunidade Ágape tem algum lançamento, alguma música própria, autoria? A gente teve uma época, um cara talentoso demais, o Argel Júnior, hoje é pastor na Assembleia de Deus de Major Gessino. Então ele compôs, eu creio que foi 9 músicas autorais e a gente gravou. Legal. Pela com Ágape? Pela com Ágape. Com participação dele no... É que ele era o nosso líder Sim. de louvor à época. Entendi. Né? Então ele preparou Tem no tudo. Spotify pra gente... Tem o Spotify. Como é que a gente acha o Spotify lá? Com Ágape. Com Ágape. Com, pra quem tá vendo aí, com de comunidade, né? C-O-M. Isso, Ágape. Diz o Dedé que foi usar o estúdio lá um dia pra gravar. Tô aqui na frente do comercial Ágape aqui. Comercial. É lá mesmo, né? O Dedé dos Trapalhões? Ele mora pela região aqui, né? Mora. E daí um dos voluntários lá precisava de um tal do Fundo Verde para gravar pra ele fazer um comercial e mandar na apresentação. Comercial. Aí a pastora Diane olhou, não quero casar com o pastor. E quando vocês namoraram, você contou, eu tenho chamado, eu sei que Deus... A gente estava muito envolvido, a gente não chegou, vamos dizer, nesse ponto, né? Até porque eu estava bem empregado, eu trabalhei 16 anos nessa área de desenvolvimento de sistema e estava tranquilo, digamos, né? Ela me viu envolvido nisso, no programa de rádio o tempo todo, Sim. Né? Ela só não queria, tipo assim, aquela vida pastoral, porque realmente tem desafios hoje que sempre terão, mas naquela época, né, a casa do pastor, todo mundo achava, o pastor não sabia dizer não, né? Muitos pastores adoeceram muito por não respeitar a privacidade da família. Sim. E tudo mais. Eu acho que era isso que tinha. Vivia o PR de manhã, de tarde, de noite e era sempre PR, não tinha identidade, né? Como eu cheguei mais tarde, como eu trabalhei 16 anos, esses 16 anos foram numa convenção de pastores da Assembleia de Deus do Estado, quando Deus nos agraciou com a ordenação pastoral, eu comecei explicando para minha filha, na época, 3 anos, né, de que ela não era filha do pastor, ela era filha do Robson. Muito legal. Né? Então, ela de 3 anos, filha do pastor, não sou filho do Robson. Pronto. Pastor blinda muita coisa. Pastor tem ovelha, não é filho. Né? Muito. E daí realmente ajudou. Lógico que vai ter o peso, mas não tão forte como aquela época lá. Sim. Né? A vida foi acontecendo, a gente saiu ali, logo depois que casou, entendeu que fazia mais sentido até pela proximidade, o tempo, tudo mais, e por ter saído da banda que a gente fazia parte, né, que nós fazíamos parte, viemos para uma Assembleia de Deus no bairro, e ali a questão toda, né, Clava, que a gente quer que as coisas aconteçam para a gente e por Deus ter dado o livre-arbítrio, ele vai esperar o teu primeiro passo, entendeu? Para Pedro lá vai dizer assim, eu quero ir andar na água. Ele fala, vem. Né? O passo é teu, chegai-vos a Deus, ele chegará a vós. No final de reunião, de culto, de uma terça-feira, eu fui à frente e fiz uma oração. Né? Senhor, o que tu colocar na minha mão para fazer, eu vou fazer. Uau. Perigoso, mas corajoso. São orações perigosas. Né? Deus Senhor, gosta disso. Tira de mim tudo que me afasta de ti. Senhor, eu quero realmente fazer aquilo que agrada o teu nome, se não for para ti, para que o Senhor seja elogiado pela minha causa. Não precisa ser cristão. Todo ser humano foi criado para abençoar as pessoas e gerar elogios para Deus. Pronto. Né? Uma oração perigosa seria essa. Se não gerar elogios para o Senhor, eu não quero fazer. Né? E naquela noite eu fiz essa oração. Acabou a reunião, o cara com o microfone aqui, o pastor, hoje pastor de Camboriú, o Zilmar Miguel. Eu não me considero bom de memória de longo prazo, a não ser que elas me marcam. Né? Já tem um pessoal da área cognitiva dizendo que tudo que te marca que gera forte impacto emocional, você guarda. Para mim funciona assim. Né? Ele afastou o microfone da boca, disse ao mente assim, Robson, fica aqui que eu quero falar contigo. Uma forte memória. Eu fiquei no cantinho ali, ele só despediu a igreja, disse assim, preciso que você seja o segundo líder de jovem da congregação. Isso na Assembleia de Deus? Na Assembleia de Deus,
Uau. Aí eu assim para ele, a minha resposta é não. Mas, como eu acabei de fazer uma oração, eu não tenho o que te dizer, eu aceito. 2 meses depois, Isso foi imediato. Tu fez a oração, imediato, eu fui na frente, fiz a desafio já. oração, quando ele deu amém, ele afasta o microfone e manda eu ficar na frente, que ele quer falar comigo. Uau. A igreja é um pouquinho grande, se eu Resposta volto... rápida de Deus, hein? De áudio funciona, de vídeo é mais difícil, entendeu? De vídeo é complicado. E me fez o convite 2 meses depois. O filho dele, que era o líder de jovens, foi trazido, né? A Assembleia de Deus tem isso de ter a central, a gente chama de a sede, né? Sim. O filho dele veio para a sede para uma outra função e eu tive que assumir ali no susto, né? No susto mesmo. Isso em 2000 e... Eu casei em 96, isso provavelmente é 2000. 2000. 2000. 2001. E foi, assumiu. Aí veio a Gene. A Gene disse assim, eu não sei onde eles estão com a cabeça. Como é que eles vão dar para você fazer algo assim que a gente não tem experiência? Errada ela não estava. Ela é mais racional? Não, o racional sou eu, mas nessa hora, tipo assim, eu sou racional até botar uma ideia na cabeça, né? Até dizer sim, Aí a paixão vem pra cima. Vem. Eu vi isso na organização do Summit. Eu observo muito. Né? Mas vamos lá, nós vamos chegar no Summit. Daí? Meio-dia eu tenho um compromisso. Não por isso. A gente tem até mais algum tempo aí, porque nós temos tempo aqui, mas fica à vontade. Não, aí começamos uma jornada, né? Aí, professor de escola bíblica, foi um processo de aprendizado muito legal. Né? Mas o tempo todo com essa convicção que chegaria ao pastoreio. Passado um tempo, isso é 2006, eu ainda estou no bairro ali, já não mais líder de jovem, e faltou alguém para fazer uma celebração no meio da semana, na quinta-feira, que era uma celebração mais voltada para fora. O pessoal que estava saiu, mudou de congregação ou de igreja, e eu arrumei um intermediário, porque eu não tinha tanto acesso ao pastor naquela época, diz assim, avisa o pastor que eu assumo, porque é o estágio que eu preciso para onde Deus vai me levar. Uau. Uma convicção muito forte, assim, né? É muito interessante tu falar, faltou alguém, eu estava ali, ele me chamou. Isso nos dá uma lição muito tremenda, muito poderosa, né? Muitas pessoas chegam na igreja, eu quero fazer alguma coisa, não tem oportunidade aqui, nunca me deram oportunidade de nada. Não tem isso? Tem. Tu sabe disso. Porque eu fui lá e eu canto, eu faço, eu prego, mas nunca ninguém me deu oportunidade. Mas você também nunca estava disponível para servir. Você também não estava lá, Deus, eu estou aqui. É que nem time de futebol. Eu gosto dessa analogia de futebol. Não sei se você gosta. Tu tava não lá. jogo, mas gosto. Não, tu estava lá no banco de reserva. Eu estou aqui. Deus, eu estou aqui. O técnico chamou, eu entro no jogo e quero fazer gol. Eu estou preparado. Eu posso errar agora pela ausência de precisão, mas não sei se era o Cafu, de toda vez que todo mundo ia passando o tempo e ia baixando os meiões, alguma coisa, ele toda a vida com os meiões levantados. Cafu. Né? Eu acho que sim, exatamente. O técnico olhava para trás e ele já, tipo assim, levantava o pescoço, é comigo que estás falando. Tô aqui. E falta isso, né? Kaká, né? Foi jogar também na base do São Paulo. Um dia a base do São Paulo viajou para Itália, não sei para onde, e ele não foi relacionado, ficou no clube. Quando ele estava no clube, ele podia entrar numa pira, tipo assim, fui rejeitado, ninguém gosta de mim, então aí podia ir embora, porque ele não precisava daquilo, uma família rica. Aí, cara, tem alguém da base aí, tá faltando fulano aqui para treinar com o profissional, tem alguém da base aí, chamaram o Kaká arrebentou no treino, foi jogar, e dali só foi eleito o melhor do mundo, a carreira dele começou como um rejeitado. Deus tem uns métodos bem legais, assim, né, não digo que tu foi rejeitado, mas tu acabou de falar para nós aqui, a tua própria... Não, nós não temos... Tua própria esposa... Não, mas nós não temos preparo. Mas Deus acha que ele tem uma aliança com aquele que é rejeitado, ou com aquele que, tipo assim, ninguém dá nada. Eu vivi isso. Você viveu isso. E essa coisa da oração perigosa. Deus, eis-me aqui. Quando você falava, eu quero traduzir oração perigosa com a mesma coisa de uma aliança. Boa. É uma aliança. Deus, eu tô aqui pro que deve é. Qual é o técnico que não quer ter um jogador? Cara, se precisar que eu entre de goleiro, eu entro. Se precisar que eu entre de gandula, eu tô aqui. Cara, tu vira eu imagino o prazer de Deus de olhar para você, Robson, e dizer assim, Deus, eis-me aqui. É isso que eu quero escutar do meu filho, do meu atleta, do meu jogador.
eu vejo que isso, se a gente pode ampliar um pouquinho e pensar na empresa. Qual empresa não quer um cara disponível, um cara com pegada, iniciativa? Né? Sim, Se tem um ativo que está em falta, seja na igreja, seja no mercado, seja nos relacionamentos, é iniciativa. sim. Hoje, com a tecnologia tão... Inclusive, antes de começar, falando sobre tudo que vem mastigado, né? A IA, o conhecimento, né? E eu me preocupo que vão ficar cada vez as pessoas com menos iniciativa. Aí aquele que tem iniciativa se destaca em terra de cego, quem tem olho é rei, né? Aquele que tem, cara, pode ser o básico, Vamos, né? né? Pastores que somos, eu sei que a sua audiência não se restringe. Não, aqui é pastor, o É, pessoal sabe. a pessoa sabe quem é o pastor? É. Mas vamos lá, vamos puxar na história, né? Eu não vou apertar, mas vou apontar 2 casos, acho que é o suficiente, como essa prontidão, como essa disposição, como essa iniciativa faz diferença. Gideão, Uhum. estão enfrentando um saque de toda a lavoura, não tem o que fazer, o cara tem uma estratégia. Não consigo descascar o trigo no lugar próprio que ficaria à vista dos inimigos, vou fazer uma coisa que ninguém pensou até então e que não vai ser fácil. Vou para um lugar muito mais reservado, né, um coxo de pedra que vai ser muito difícil, mas eu vou lá descascar esse trigo lá. Escondidinho. Não dá para fazer aqui, eu vou encontrar caminho. A Bíblia diz que o anjo do Senhor aparece para ele e diz: varão valoroso, o Senhor é contigo. Varão valoroso, o cara que estava escondido. E com medo, ele mesmo disse: como assim? Né? A iniciativa dele chamou a atenção do céu. A gente olha para Davi, o esquecido, Sim. o deixado de lado, Sim. né? E tudo mais. Esse cara está enfrentando o leão e o urso, saindo na mão com eles, fazendo o que está ao alcance dele. Na unha. Na unha. A regra, a lei dizia que se ele aparece com uma perna do cordeiro, com um pedaço lá né, da ovelhinha, ele é isento. Um animal comeu realmente, mas eu ainda briguei, tá aqui um pedaço aqui, tá? Uhum. Eu fiz o que pude. Mas nem isso Deus permitiu, porque E desconfiavam dele, né? Desconfiava dele, mas ele saía no braço, entendeu? Na unha, não tinha foto, não tinha como registrar, não tinha nada. Era a palavra dele, e eu dizia, seu maluco, tá inventando, tá sonhando. Mas é tipo assim, ele vai chamar a atenção de Deus a ponto de Deus enviar o profeta à casa do seu pai, quando Deus diz assim, preciso de um rei que me agrada. Então, Deus vai buscar pessoas em lugares improváveis. Com certeza. Tu viu a série do Davi? Vi. Sensacional. Lógico, tem uma liberdade poética ali, algumas interpretações. Mas é gostoso. E eu acho legal que ele já começa na tela inicial, assim, né? Isso aqui é uma leitura, então... Sim. Até para evitar aqueles crente chato, que não tá na Bíblia. Legal, mas vai ler a Bíblia primeiro e depois assista. Exato. Né? É igual The Chosen, né? Depois volta. The Chosen também. Sensacional. Uma das melhores séries, The Chosen também. Sim. Mas esse do Davi... Meu medo é daqui a pouco alguém tá usando as redes sociais ou até a tribuna das igrejas, como a gente chama de púlpito, para dizer, conforme The Chosen, temporada 3... Abram aí agora... O Evangelho segundo The Chosen. Tem essa liberdade poética, né? Mas pra gente que está lendo isso desde criança, alguém ter pensado e ter dado vida àquilo é muito legal. Sensacional a hora que ele está tocando lá a lira na presença do rei, a filha do rei. Muito legal, muito legal. Então eu vejo esse Deus que busca os disponíveis, sabe? Disponíveis, essa palavra. E você estava lá, disponível. Foram momentos que eu dei sorte. Né? Nessa empresa que eu trabalhei 16 anos, a convenção, eu ia uma vez por mês lá em função do outro serviço que eu tinha e ficava de cócoras enchendo o programador, como a gente chamava, o desenvolvedor do sistema, de perguntas. Uhum. 1 hora, de cócoras do lado dele, não oferecia uma cadeira, não oferecia nada, mas não tinha coragem de me mandar embora. Tu era aquele persistente, quer aprender, Persistente, 17 anos, né? E isso por um longo de 1 ano, 1 ano e meio, fazendo isso quase que sistematicamente todo mês. De repente, a pessoa, esse jovem senhor lá que fazia essa função, resolveu ir embora e empreender, queria abrir o negócio dele e tudo mais. Pronto. E o patrão assim, e como é que a gente fica? Quem vai tocar isso aqui? Quem é que vai assumir o teu lugar? Disse, olha, eu não sei se ele sabe alguma coisa, mas aquele guri que vem todo mês aqui, ele vai dar certo. Ele tem fome e desejo de aprender. E eu nunca tinha ligado um computador na minha vida e fui contratado como desenvolvedor de sistema. Eu sei que o desespero deles era grande. Sorte é a palavra que existe para definir
um momento que aquele que está disponível recebe uma oportunidade. Uau! Acabei de criar isso aqui, com Mas é base na tua boa. palavra. Mas é boa. É sorte. É. Não acredito. Não. Tá lá disponível, tô aqui, tu quer aprender. Chega um momento, alguns que não conhecem Deus, assim, como é que eles falam assim, a força do universo, né? Já viu quem não Sim, crê em Deus, assim, sim. né? O universo conspira. Exato, Tá. é. É Deus, vai lá. E isso independente da pessoa ter fé ou não. Sim. Isso independe, porque é quase como uma lei da gravidade, né? Tô aqui. Vamos lá. O cara que diz que é o universo é porque não descobriu a pessoalidade de Deus, né? Mas é quase como se fosse dentro das coisas criadas por Deus que respondem à iniciativa. O Paulo Paulo apóstolo escrever aos Gálatas, né? De Deus não se zombra, não erre. Tudo que o homem semear, isso também se fará, colherá, né? Então, tipo assim, como ele estabeleceu a lei da gravidade, Deus estabeleceu a lei da colheita, a lei do retorno, chama como quiser. Tá aí uma lei que nenhum STF do mundo pode revogar. Não tem como, Ou eles não distorcer. vão fazer isso, né? A ideia é de Salomão sábio, lança o teu pão sobre as águas, depois de muitos dias o achará. Sim. Dia desse um amigo muito querido, estava num bate-papo com um teólogo e o cara começou a botar luz nisso, daqui a pouco ele me liga empolgado, dizendo, cara, ele abriu a minha mente, quando você lança o pão sobre as águas é como você pulverizasse isso sobre a vida de alguém e quando volta para você, não volta pão, vai voltar um peixe que comeu o seu pão e tá. Então a gente abençoa as pessoas, às vezes sem saber o que vai acontecer, e daqui a pouco gera um retorno pra gente, uma bênção chega na vida da gente. Sim. A minha ida, a primeira ida, e todas as idas aos Estados Unidos foi isso, eu em muitos anos. Não sei se você lembra do Gregório McNutt, aquele pregador, aquele profeta, Com né? certeza, um E grande eu homem de lembro que eu Deus. fui trabalhar em casa, estava desempregado, fui trabalhar em casa fazendo site de internet. De vez em quando a gente, na carreira, nossa fé, a gente volta a lavar redes, preparar redes, né? Coisas da gente. E aí voltei para casa, aquela frustração de algumas coisas ministerial, fui trabalhar em casa, e o primeiro site, eu lembro, deu R$ 500. Uau. Todo feliz. Júlio, olha aqui, consegui 500 ao Espírito Santo. Não é teu esse dinheiro, eu quero primici. Como, senhor? Uau. Lança esse teu pão aí. E eu dei no ministério. O Gregório morreu sem saber disso. Eu peguei e Que é a e eu melhor oferta, eu né? não tô falando aqui para ganhar, não é isso. Foi. Mandei na conta dele, cara. Anos depois, eu conheci. O primeiro lugar que eu estive nos Estados Unidos foi em Dallas, Texas, cidade onde ele nasceu. E na igreja, eu ministrei na equipe de ministério com crianças na igreja que enviou ele para o Brasil. Uau. Doideira isso, né? Muito legal. E eu dei esse testemunho, foi uma choradeira, foi muito legal. Lei do retorno, Lei do retorno. infalível. E você lá se apresentou, eis-me aqui, estava disponível na empresa, começou a trabalhar com desenvolvimento de sistema. desenvolvimento de sistemas. TI na época não é TI, é desenvolvimento de sistemas, né? Não era TI, chamava de programador mesmo, né? Programador. Era algo assim e comecei daí uma busca incessante, entendeu? A questão toda é que nem sempre a oportunidade te pega completamente preparado. Sim, Às vezes ele só vai te pegar disponível, um cara animado, sim. né? Eu já me matriculei numa escola que tinha aqui na galeria do Marcílio Dias ali de programação e comecei a aprender alguma coisa ali. Linguagem, COBOL, C++, essas Não, coisas? eu comecei com Clipper. Clipper. E Clipper. aí foi aprendendo e É. desenvolvendo. Depois fui 3 vezes, eu acho, a São Paulo e passei uma semana lá estudando um pouco também, e aí já algumas coisinhas melhores, né? A própria empresa tinha enviado. Para São Paulo ali foi iniciativa minha, Legal. né? E foi indo e sustentei a família e abençoei, tenho certeza, a empresa por 16 anos. Que top. Né? Que top. Foi muito abençoado ali. Saí dali para assumir a Comágape. Quando tu assume a Conrado, porque é uma história longa que vai ser pro podcast 2 com o Robson Mafra, tá? Porque nós temos 1 hora e é muita história e é muito legal conversar contigo, o papo flui. E eu falo muito. Isso aí. Não, isso é bom. É bom. É ruim quando você recebe até hoje, graças a Deus, né, Alexandre? A gente não teve nenhum convidado aqui que eu precisasse assim ficar. Deixa fluir. É papo, né? Você assume a igreja. E o que você, quando você foi lá, reconhecido diante da igreja, já tinha sido ungido pastor na Assembleia? Não, eu fui ungido lá. Lá. E lá, qual foi o teu sentimento? Tá, isso foi possivelmente num domingo. Não sei se segunda-feira tu folgou. O dia, the day after. Tá, tu senta lá no teu escritório, a Bíblia aqui, e aí? Agora eu tenho uma igreja para liderar.
que que tu sentiu, ou o que que tu pensou, o que que passou pela cabeça, ou passou aquela coisa tipo, o que que eu estou fazendo da minha vida? Porque para quem está nos escutando e nos vendo, eu nunca liderei uma igreja, sempre fui pastor auxiliar, liderei equipes de ministério com crianças, esse é o meu chamado. Eu tenho resolvido isso. Se um dia Deus tem isso para mim, Uhum. amém. Mas se não é o meu caso. E quando eu assumi o primeiro ministério meu em Curitiba, porque você liderar pessoas é uma grande responsabilidade. É Sim, uma grande sim. responsabilidade. É diferente de você liderar coisas. Coisas você conserta, você arruma. Pessoas, se você erra ou se você f- não consegue liderar a Uhum. contento, você vai ferir pessoas, machucar, mas e o pastor tem uma cobrança extra. Sim, sim. O nosso patrão, não podemos chamar ele de patrão, mas nosso pai, ele é um Deus amoroso, nos dá, nos Uhum. capacita, mas a Bíblia diz que nós daremos conta. Veio esse peso, veio essa coisa, gente, e agora? O que que eu vou fazer? Como é que foi? Foi leve, não foi? Tu estava preparado? Preparado nunca estava, né? Mas como é que foi? Conta para nós o sentimento de estar na mesa com a plaquinha Pastor Robson Mafra. Eu acho que tem mais a ver com o meme que tem na internet. E agora, o que que eu faço? Né? Foi um processo, digamos, doloroso. No dia 1º de janeiro de 2008, o presidente da Coagap me chama, eu fazia a contabilidade dele, eu sou técnico contábil, tinha uma empresa à época também. Mas exercia liderança eclesiástica na igreja. Era líder de alguma coisa. Eu, Na igreja com água. na Nada, Coagap, nada. nada. Não, eu estou trabalhando para a Assembleia de Deus e estou no bairro aqui, liderando uma reunião às quintas-feiras que eu entendi que era o meu estágio que eu precisava fazer. Entendi. Fiquei ali 1 ano e meio, eu acho, liderando, né? 1º de janeiro eles chamam. Como eu pensei que era uma reunião de alguma questão contábil, eu compareci, cheguei lá, eles haviam decidido encerrar com o pastor que vinha exercendo a função ali. Uma Uhum. diretoria reunida, um conselho que a igreja tem, né? É, Deus deu uma direção naquela época, tanto para o sustento do pastor nos próximos dias, o pastor que estava saindo ali, né? Como também como eles iam fazer, quem seria o responsável. Me lembro que propus uma votação secreta para cada um se expressasse. Infelizmente, naquele momento, todos acharam que o pastor devia realmente sair. Uhum. Estava vendo um grande amigo, um grande homem de Deus, mas vivendo um momento pessoal bem difícil. Sim. Né? E eles oraram 90 dias. Anterior a tudo isso, tem muita coisa rolando. Eu passava todos os dias, porque eu morava a 1 quilômetro da igreja, e dizia que queria alugar aquele prédio para montar uma Assembleia de Deus ali durante 2 ou 3 anos. Tava assembleiano mesmo na época. Tu era? Eu era assembleiano, sabia que poderia acontecer, mas tipo assim, eu trabalhando para a Assembleia de Deus, servindo na Assembleia de Deus, meu pai pastor na Assembleia de Deus, então tá tudo certo, né? Eu amo a Assembleia de Deus. A ponto da esposa um dia dizer assim, se tu falar mais uma vez que tu vai tentar montar uma igreja aqui, nós vamos ter problema, porque tu tá me incomodando. Ou tu vai falar com o pastor, porque eu dizia assim, se ele me pagar 6 meses de aluguel e me der as cadeiras, nós temos um grupo que cantava com o sogro, a esposa, Sim. cunhado, tudo, cunhada, som eu tenho. A gente monta aqui, em 6 meses ela já se Sim. autossustenta, já tem, né? Sim. Mas acabou não acontecendo. Passou um tempinho, 2006, a Conagape, alguns testemunhos do meu casamento, que sabiam que um momento eu deixaria a Assembleia de Deus para começar algo, diriam que ia atrás de mim. Nós vamos juntos, não quero pessoas da Assembleia de Deus. Pessoas da Assembleia de Deus ficam na Assembleia de Deus. Deus me chamou para começar algo novo. Né? Algo novo. Eles saíram, Deus chamou eles, eles foram e fundaram a Conagape. Passado um tempo, eles compraram o prédio que eu queria montar a igreja. Ali é próprio. Ali é próprio. Passado 1 ano, enfrentaram uma crise. Um amigo pessoal muito chegado, me lembro que a gente estava em Balneário conversando, e eu assim para ele, fica tranquilo. Maio de 2008 a gente está junto. Mas uma palavra jogada ao vento loucamente, que eu não sei de onde saiu. Palavras. Né? Não sei de onde saiu. 90 dias de oração, alguém sonhou de que eu fui convidado para ministrar na última reunião de oração deles, para fechamento de 90 dias de oração na busca de uma direção, e que ali me fazia o convite para eu ser pastor. Foi um choque. Me convidaram, eu não queria ir, porque eu dizia, não, tipo assim, se eu querer seguir a liturgia da Assembleia de Deus e tudo mais, que eu respeito, mas eu tenho algo diferente no coração, eu continuo na Assembleia de Deus. Se eu for para começar algo novo, eu quero que seja algo novo. Né? Então, não quero ir lá. Eles só mudaram de endereço, mas ainda não era bem verdade, mas eu sou birrento. Né? Me convidaram para falar, me fizeram o convite para pastorear.
eu pedi 30 dias e foi 30 dias de muita batalha de oração. Aí vem a questão que eu sabia da Jeane, não falei nada, tipo assim, não forcei ela sabia que a gente estava orando. Chega um dia em casa, ela tá chorando e dizendo assim, o que tu decidir, eu tô contigo, Uau. né? E dia 1º de maio eu assumi a Comágape. O dia after é o que eu vou fazer agora. Como é que se faz o primeiro casamento? Como é que se faz o primeiro enterro? Né? Como sempre tive uma paixão por livro, material, isso, aquilo, começa a consultar, começa a procurar. Né? Mas é um desafio, porque eu não tive a chance de, estando pastor auxiliar de alguém e aprendendo, e a pessoa, eu acho muito lindo quando acontece isso, né? A pessoa vai deixar, Transição com o mentor. mostra como faz, você assiste, você faz, ele assiste, ele aconselha, então ele libera para fazer. Sim, não houve esse. Não houve, né? Foi uma necessidade, eu fui talhado no processo ali, moldado no processo ali. Uau. E é pura misericórdia de Deus, mas purinha, Deus é purinha, bom. purinha. Deus é bom. Purinha. E a comunidade está indo muito bem. Vocês organizam, juntamente com um grupo de líderes, um dos eventos da região que é muito legal. Inclusive, o microfone está aberto, tanto aqui quanto da rádio, quando vocês quiserem falar dias ou semanas antes do Summit. Certo. Está aberto aqui, pastor. Se Deus quiser, a gente quer manter o podcast aqui por um bom tempo, até quando Deus permitir, e a gente está com o microfone aberto, porque o Summit mexeu comigo. O Summit é o The Global, deixa eu lembrar aqui bem certinho para não falar, é o The Global Leadership. Fala aí para nós. The Global Leadership Summit. É uma conferência global, né, chamada Summit de Liderança. Sensacional. São palestras, são insights, aí você recebe um material onde ali tem o resumo das palestras, palestras para empreendedores. O último agora me marcou o dono do restaurante lá, o Eleven. Will Gandara. Cara, o que é aquilo? Sensacional. Totalidade irracional. Vou dar só uma palhinha rápida aqui. Ele com restaurante, chiquérrimo, né? Classe top A no Nova York, centro de Nova York, imagina. Sim. E o desejo dele como gestor do restaurante, como o chairman, não lembro a função dele lá, o comandante, não era o chefe de cozinha. Não é. O chefe de cozinha é um nobre, né? Tudo muito chique. E ele queria ser o melhor restaurante do mundo. Foi convidado, foi selecionado entre os 50 maiores. E aconteceu um negócio que você precisa ver a palestra, porque eu não vou entregar tudo aqui. Sensacional a história dele. É uma pena que agora só comprando o GLS Now. NOW, né? Tem a palestra para vender o ano inteiro, a pessoa compra na internet todas as palestras do Summit. Não é tão barato, mas vale cada real do investimento. Eu fui abençoado pelo Robson e eu virei fã e eu ainda profetizo que um ano eu quero ir lá junto de Chicago, né? Chicago. Quero ir junto contigo. Vai ser uma honra. No bonde do Mafra eu quero estar lá junto com os pastores, porque é sensacional. Todo ano eu procuro levar alguém. O nosso tempo, eu sei, tá estourando, mas foi assim, ó, quando eu assumo a Comágape, um pastor amigo me pega alguns DVDs do Summit e foi o melhor presente que eu ganhei na vida. Justamente porque você tinha essa sede, essa fome de que eu preciso saber o que fazer. E ausência de treinamento formal em liderança. E ele me deu uns 5 anos de Summit. Na época de DVD, me deu aquilo ali, mas eu assisti aquilo algumas vezes e aquilo impregnou na minha alma. E daí eu comecei a correr. O sul do Brasil não tem tido tradição de apresentar o Summit. Tem igrejas que estão fazendo Summit com 1.000 pessoas, 3.000 pessoas. Lá para cima, Brasil? Para cima, São Paulo, Nordeste, né? A Igreja Batista do Povo de São Paulo tem um Summit vibrante há mais de 15 anos. Uau. O Summit já tem 30 anos nos Estados Unidos. Uau. Né? Então as palestras são feitas lá. Esse ano foi a 3ª vez que tive o privilégio de ir lá. Muita bênção de Deus, né? O desafio lá é o idioma ainda, você tem uma tradução simultânea que às vezes dá uma pegadinha assim, e eu não tenho inglês ainda o suficiente para ouvir a palestra e entender 100%. Né? Vai se virando, estudando um pouquinho cada dia também. Mas depois de lá ela é escolhida pelo Brasil aquelas que mais fazem sentido, porque ela tem um pouco mais de palestras, né? E são dubladas em estúdios de cinema. Muito bem feito. E daí são apresentados. Em Itajaí, possivelmente, a última semana de junho novamente, é que a gente tem preferido essa data. Para ano que vem? Para ano que vem. Na Comágape. Na Comágape. Esse ano vai passar em junho do ano que vem, o que eu assisti agora em agosto. Né? Começo de agosto. Dá uma palhinha aí. Melhor, assim, tu achou melhor, assim? Um fiozinho. Foi, tipo assim, para mim, dos 3 anos que eu tive lá, foi a mais extraordinária. A gente pega o John Maxwell sendo honrado com o prêmio de liderança e trazendo
uma aula durante uma entrevista. Olha, Ele está com 80 e pico já de idade. dinossauro. E foi assim absurdo, né? Uau. John Nakaf, que falou no Summit do ano passado, não desse ano, sobre trilhas sonoras, Eu lembro. que foi, né, mexe com a gente, vem falando sobre procrastinação. Todos nós temos um pouquinho disso Uau. com a gente, ou muito. Uau. Né? E outros 10 aí, que uns 6 ou 7 vêm para o Brasil. O desafio da equipe brasileira é decidir desses caras quem é que a gente vai dublar e trazer para o Brasil. Você Porque faz parte dessa equipe que decide, não? a gente já fez uma votação Certo. lá. Sim. Há uma Mas votação. aí tem sim, a Envisionar tem uma equipe Legal. que acaba Em Visionar, né, que é o o pastor Josué Campanhã. Ela é a detentora do direito do Summit no Brasil, né? muito bom. E a gente trabalha em parceria com eles. Altamente recomendo. Aqui na Conagp, vamos ajudar a divulgar, a gente precisa espalhar É isso uma aí. pena, eu gostaria muito de acessar até o poder público, não tem a ver com a minha linha doutrinária quanto igreja, não tem a ver com apenas evangélico. Hoje o padrinho, digamos, do Summit é o Craig Rochelle, um pastor aqui que está ali em Oklahoma, né? Oklahoma, Que é o primeiro que palestra sempre, né? sempre é o primeiro, a Ele é primeira palestra é dele. sensacional. Ele que desenvolveu aquele aplicativo da Bíblia. Isso, daí o Version lá, né? E o Version, né? Falando aportuguesado, né? E ele fala quando o líder cresce, todo mundo ganha. Entendeu? Então, Isso em todas as esferas, política, todas. educacional, cultural. A gente vai chegar a uma conclusão. Já me coloquei à disposição, a gente vai construir, tentar construir. A gente chega a uma conclusão de que tudo é liderança. No esporte, não se troca o time quando vai mal, se troca o líder, se troca o técnico. Sim. Né? A gente vê a diferença de cidades, estados, países quando muda a liderança. Com certeza, a gente está sentindo isso na pele, né? Prefiro não comentar. Também não, deixa para nas entrelinhas. Vai que alguém está na nossa audiência aí. Não, a gente sabe que mudou. É isso. Mudou ou não mudou? Mudou. Não tem medo também de me posicionar, não. Estou brincando só por esse tempo tão escuro de tanta censura que está se vivendo, né? Que temos liberdade de falar o que a gente quer, desde que não incomode ninguém. Né? É uma liberdade relativa. Bem legal isso, né? Entendeu? E o Summit transformou a vida de muita gente. Ali você recebeu esse DVD, esse material e eu preciso disso. Faz o quê? A quantas edições você trouxe com a Agape? A Agape teve 5. Teve 2 de muito fracasso e muita dor, porque ainda era legendado e a adesão é quase zero. Sim. Quando você bate na porta dos seus pares, para economizar e não falar pastores, eles acham que é alguma conferência que está ligada à sua linha de teologia, ao seu raciocínio. Sim. Acho que um dos trabalhos é desmistificar junto à liderança o que significa o Summit. O que eu tenho nas mãos, Cláudia, que eu posso fazer é qualquer empresa que abrir a porta da sua liderança, eu posso levar uma palestra de degustação para eles entenderem o que é gratuitamente. Bacana, porque depois que entende, eu, por exemplo, assim, sempre escutava, né? Escutei. Tempo que eu morava em Curitiba, Summit, legal. Mas nunca participei. Quando tu me convidou, 3 anos atrás, eu estava vereador. Sim. E fui, eu e o Cassiano, o pastor Cassiano. Cara, a gente voltou assim, uau. Aí eu lembro que tu me presenteou com um material, eu botei pra minha equipe, né? Cara, sensacional. Aquela época o material ainda era um pouco físico, né? Está totalmente digital e também era mais acessível. O Summit Brasil, a Envisionar, precisou fazer um grande ajuste porque vinha uma verba para ajudar o Brasil a manter o Summit funcionando. E os Estados Unidos entendeu que era o tempo de deixar o Brasil caminhar sozinho. Então, tiveram que fazer muitos ajustes. Subiu um pouquinho o valor interno do valor cobrado aqui. Ele é 10% do que a gente paga presencial lá. Sim. Entendeu? É que as pessoas têm essa cultura. Eu, recentemente, anteontem eu tive num treinamento gratuito, onde o palestrante falou tudo sobre IA para empreendedores. Foi muito legal, entregou bastante, totalmente gratuito. E eu percebi que, infelizmente, tudo que é de graça muitas vezes não é valorizado. Sim. Não é valorizado. E ali, na hora dele vender, ele não teve o resultado que ele queria ter. Foi muito legal, foi muito top. Mas as pessoas não deram tanto valor para o conteúdo sensacional. Enfim, complicado. Vamos divulgar,
vamos mudar, nós estamos contra uma cultura, né? A cultura Exato. do só vem a mim, e o americano tem muito definido isso, cara, é conhecimento, ele paga conhecimento. Inclusive Provérbios fala sobre isso, né? Adquire, paga o preço. Sim. Isso é bíblico. Pô, custa dinheiro conhecer. Um insight, uma coisa que tu aprenda no Summit pode transformar a tua empresa, o teu ministério, e eu vivi isso. Tu vai em busca, às vezes, de uma frase, de uma palestra, uma Tu ideia. vira uma chave É, e pum, é. pum, pum. Qual é o preletor que tu mais gosta de escutar? O Craig Rochelle É muito me bom, né? empolga muito Ele é, sempre, né? ele é Pode ser, quem sabe, por ser pastor e tudo mais, né? minha primeira ida, na primeira volta, na volta dos Estados Unidos, 2017, sento no avião, voltando de Dallas, aí sentou uma moça do meu lado. Falei, cara, essa moça acho que é crente. Aí tá, eu tô ali na minha, não vou falar com ela, né, uma moça, ela assim, pra mim, em inglês, boa tarde, o senhor é pastor? O senhor é pastor de criança, né? Falei, como é que tu sabe? O Espírito Santo me falou. Uau! Falei, o senhor é pastor de criança, né? E ela é da igreja do Craig Rochelle. Trabalha com criança lá, e falou da Bíblia, ela trabalha com criança, e aí começamos a conversar com ela. E acabei perdendo o contato, mas foi uma legal. jesuicidência, assim, É, da que igreja. legal. Aí ela falou, você tem que conhecer, tu tem que vir na minha cidade. O ambiente deles é Legal, fantástico, né? muito legal. Ano passado, era um sonho conhecer. Acabou o treinamento de Chicago, no dia cedo a gente pegou um avião, veio em Dallas, e peguei um carro e fui até Oklahoma. Quanto tempo de Dallas é Oklahoma? Eu acho que deu umas 4 horas, eu acho, Então, 3 horas, então, nos Estados Unidos, que é gigante. E daí o primeiro culto deles do final de semana, que é o único ao vivo com ele pregando, que os Estados Unidos está muito nessa cultura agora. Tanto o Steve Furtick da Elevation, como o Craig Rochelle da Live Church. Eles pregam uma vez no final de semana e é replicado 5, 7 vezes, e ainda em 30, 40 igrejas diferentes. Uau. Né? Esse ano eu fui em Orlando na Elevation e é incrível. Inclusive entrou o louvor da sede, digamos, de Ballantyne, na Carolina do Norte, e o louvor local cantou junto, e depois ele já entrou pregando em vídeo, e tu tinha uma sensação de que estava tudo certo ali. Cultura deles, né? Cultura deles, né? Então eu cheguei lá e daí... Chegou a conhecer ele pessoalmente? Não, pessoalmente não. Ele acabou de pregar e já desceu, mas aí todo o campus dele tem um pastor local. San Marino, o nome do pastor local lá. Aí bati foto com ele, conversei. Toda a mensagem que eu prego, se eu for ler um texto longo da Bíblia, eu boto o QR Code para as pessoas baixar aí o version, né? A Bíblia deles lá. Aí mostrei, ele chamou o cara que criou o aplicativo. O cara ficou realmente assim, empolgado, bateu foto com o cara. Que honra. Foi. E daí eles me mostraram, tem um pastor internacional, toda a área do Kids. Sensacional, né? Fabulosa, muito linda. Sensacional. Empolgante, realmente. A menina me contou da estrutura. Eles são diferenciados na questão da estrutura. Pastor, estamos chegando ao fim. A gente tem um bloco aqui do nosso podcast, que é um bloco que a gente brinca que esse ambiente aqui nós entramos na máquina do tempo e nós vamos voltar no tempo. Isso é coisa do vovô Léo, né? Coisa do vovô Léo. Ele veio, eu fiz um retiro há muitos anos atrás, em 2012, chamava Máquina do Tempo, era uma nave gigante, as crianças ficavam no entorno daquela nave e viajavam. Eles não gostaram. Foi uma loucura, né? Os pais queriam ir no retiro. Foi uma doideira. E nós viajamos na Máquina do Tempo e fomos para 1900 e não sei quando. Quando a gente vai encarar, você vai encarar, vai encontrar na rua lá onde morava o teu vô, você vai encontrar o Robinho, com 10 anos. O Robbie. O Robbie, né? Com 10 anos. O que você acha que o Robson Mafra de 10 anos, com 10 anos, falaria pro Robson de 49, quase 50 hoje? Você hoje, do jeito que você tá, com essa roupa, tudo, você encontrou ele. E aí? O que ele falaria para você? Tu tens o jeito de acabar assim, como se fosse, né, um apocalíptico, né? É bom, final, é para mexer. Eu me peguei pensando um dia desse de que não devia ter deixado morrer o menino mais sonhador, porque a vida às vezes te bate de mão fechada realmente, né? Soco no útero. A gente acha que a vida do outro é fácil até entrar na pele dele, né? Então, quem sabe uma primeira coisa seria isso, né? Não perca essa leveza, essa alegria, né? Eu vivo brigando com os pensamentos, síndrome do pensamento acelerado, o cara que vai tentar racionalizar e ver quais as possibilidades de erro e tudo mais, né? Aí isso é legal porque vai gerar um sujeito um pouco organizado, mas se torna pesado também. Então, quem sabe
seria um bom conselho do Robbie pro Robson, ei, não leve principalmente os problemas tão a sério, tipo assim, a cada dia pertence ao seu próprio mal, segura aí que vai dar certo. Isso é o Robson criança falando pro Robson adulto. E agora o que o Robson adulto falaria pro Robson criança? Quem sabe você ainda não acredita no potencial que Deus plantou dentro de você, mas segura firme, sua fidelidade em Deus foi notada, registrada e vai valer a pena. Eu concordo com o Robinho. O Robbie? O Robbie. O Robbie. A mãe chamava assim a família. Eu concordo com ele, porque eu vejo em você, meu amigo Robson, um potencial gigante. Acredito naquilo que tu carrega. Tô falando isso de todo o coração, não é só porque estamos em frente de câmera. Eu vejo em ti um cara super inteligente, super posicionado, com sede de aprender, com uma comunidade, uma igreja que te celebra, que te ama, um cara de família, um cara estabilizado. Sonhe sonhos altos, eu sou muito sonhador. E eu vejo você não só um cara executor, um cara que precisa resgatar esse sonhador que está aí dentro. Sim. Você é um executor, Porque logo tem a hora que execução. bate o sonho, eu já tô vendo todas as dificuldades que eu vou estar pela frente e às vezes o sonho já ficou aqui, Aí entendeu? eu acho que você tem que usar a máquina do tempo Tem que e trazer o usar Robbie. o hobby. É. Usa o hobby. Muito obrigado. Estamos chegando ao fim. Última coisa. É. Aí a gente encerra. Diz que não tem almoço grátis e não tem mesmo. Você me pega numa dessa, numa arapuca dessa agora no final aqui. Ei, não derramou, mas lacrimejou. É a marca do podcast. É a marca do podcast. Por favor, repare o teto aí que tá caindo umas poeiras aí, acaba irritando o olho da gente. Suor hétero, né? Olha para aquela câmera e deixa um recado para aquele que vai acompanhar que vai ver esse podcast. O que você quiser falar para aquele que está vivendo dificuldades ou está vivendo qualquer coisa, fala do teu coração, que tiver no teu espírito, fala ali para nós e recomenda um livro. Deixa um livro para recomendar. Certo. Primeira coisa, tipo assim, não sei se você chega até aqui, já parabéns, né? Você realmente é um fã do Clava e eu me sinto honrado pelo seu acompanhamento. Vai dar certo, por mais que o momento seja difícil, se você continuar fazendo a sua parte, olhando para Jesus, os dias maus não duram para sempre. E a boa notícia, eu já li no final do livro, é que dá tudo certo, Jesus continua sentado no seu trono, o céu não está em crise, Deus não foi pego de surpresa e você pode sim se preparar para o melhor, porque Deus está com você. Né? Um livro, eu pensaria em principalmente líderes. Tem um livro do Wayne Cordeiro que eu me dei de presente e eu acho que me ajudou bastante, é o livro Andando com um Tanque Vazio. A gente está vivendo um tempo de tanto esgotamento, de que o Wayne, pela experiência que passou, traz algumas instruções, alguns conselhos sobre essa necessidade de se recarregar, porque sem combustível o carro para. Muito bom. Meu Deus, melhor que o esperado. Muito bom, Robson, muito obrigado. Obrigado por tua amizade, obrigado pelo companheirismo no ministério, obrigado por esse modelo de pastor tão inspiracional que você é, né? Modelo de homem que você é para tantas pessoas. Espero que você possa viver aí nos próximos anos os melhores anos da sua vida, no seu ministério, na sua casa, na sua família. E estou doido para lançar o teu livro aqui na rádio e em tudo quanto é lugar. Prefácio, o paizão lá já escreveu, o pastor Júnior já escreveu com muito carinho. Pastor Júnior é um querido. Eu tenho certeza que Deus me ama e não é pouco, né? Ele faz algumas coisas por mim. Uma honra estar aqui, mesmo na época que, usando a sua expressão, estava vereador com agenda tão corrida, mas o gabinete estava de porta aberta, conseguiu nos servir mais de uma vez com o vovô Léo, mesmo naquele tempo, com todos os compromissos. E eu lhe amo, nossa casa lhe ama, e que Deus lhe abençoe cada dia mais. E é um prazer poder dizer que somos amigos. Muito obrigado. Obrigado mesmo. Estamos chegando ao fim. Que pena. Eu acho que eu vou ter que conversar aqui com a F3. Nós vamos ter que, em alguns momentos, aumentar o nosso tempo aqui, porque papo muito bom também tem um benefício, né? Que eu vou fazer o 2.0, ele nem sabe, mas em breve a gente vai chamar ele para estar aqui com a gente. Com a técnica do Alexandre, que foi tocado pelo Espírito Santo, assim como eu, com o pastor Robson aqui. Cada vez que a gente vem aqui é um chororô, porque Deus está aqui. Eu quero agradecer você por estar aqui comigo, quero te pedir, me ajude a divulgar, me ajude a levar. Não sou eu quem faço esse podcast acontecer, são os convidados, é o Espírito Santo, a técnica, é um grupo de pessoas. E eu quero tocar com essa ferramenta o maior número de pessoas, de líderes, de homens, de mulheres, que possam ser sensibilizados com aquilo que Deus faz. Onde é que Deus está em sua vida?
Compartilhe para o maior número de pessoas. Não esqueça de curtir, de compartilhar, de comentar e fazer com que esse podcast cresça para a honra e glória do Senhor. Um grande abraço, até o próximo. Tchau, tchau.